Muito bom dia! Sou a professora Érica Ramos, estamos na aula de Química das turmas de segunda série, diretamente do Estúdio 2, com a titia Dene e o titio Renan. Tudo bem com vocês, pessoal? De Alagoinha, do Piauí, Baixa Grande do Ribeiro, Eliseu Martins e Uruçuí. Tudo bem? Cadê a galera de Alvorada do Gurgueia? Muito bem, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje a nossa aula ela vai exigir muito cálculo de vocês. Então, hoje é o momento da gente treinar. A gente vai falar sobre reações de combustão. Então, é preciso que a gente saiba reconhecer os combustíveis, conseguir, a partir de uma equação, a partir da compreensão da equação de combustão, saber qual combustível polui mais, qual combustível que vai liberar mais energia, ou qual combustível que é mais eficiente por grama ou por litro de combustível queimado. Então, esse tipo de cálculo, envolvendo essas reações de combustão, são muito cobrados no Enem. Até porque o que a gente busca hoje em dia é eficiência energética, né? Então, assim, quando você tem um conhecimento um pouquinho mais apurado sobre isso, você consegue desenrolar várias questões de química ambiental no Enem. Então, essa é a nossa intenção. Deixar vocês preparados para o Enem, para o EMA, ou qualquer outro vestibular que vocês venham a fazer. Então, na aula de hoje, vamos ver reações de combustão. O objetivo é definir os reagentes e produtos dessa reação, reconhecer a existência dos processos de combustão completa e incompleta, determinar a quantidade de energia liberada durante a queima de diversos combustíveis fósseis ou renováveis, utilizar a compreensão acerca de balanceamento para reconhecer combustíveis que mais poluem o meio ambiente e equacionar reações de combustão. Então, a gente vai resolver questões aqui durante a aula, bastante questões, envolvendo cálculo estequiométrico e as reações de combustão. Então, o foco é mais ou menos esse, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vamos tratar da abordagem teórica, que é muito importante. O que é que são reações de combustão? As reações de combustão, pessoal, são reações químicas que envolvem a oxidação completa de um combustível. Então, nas reações de combustão, eu tenho materiais que são considerados combustíveis, eu tenho o comburente, sem ele não há combustão, e eu tenho os produtos dessa combustão. Então, a combustão, se o comburente é oxigênio, o que ocorre sempre é uma oxidação, tá bem? Tudo bem, colônia do Gurgueia? Então, materiais ou compostos são considerados combustíveis industriais quando sua oxidação pode ser feita com liberação de energia suficiente para aproveitamento industrial. Então, quando eu falo para vocês, pessoal, a China é uma máquina de poluição. Por quê? Porque ela usa as usinas termoelétricas como principal fonte de energia. O que ela faz? Ela queima carvão. Além dos funcionários trabalharem mais do que, às vezes, até 16 horas, 18 horas por dia, a fonte de energia que eles usam para alimentar a indústria, todo o comércio da China é alimentado por isso, é a usina termoelétrica. E, para quem não sabe, a usina termoelétrica utiliza carvão. A queima do carvão libera energia e essa energia, esse vapor liberado com energia, é utilizado para o funcionamento das máquinas. Isso é praticamente pré-histórico da época da Revolução Industrial. Mas eles não têm outra fonte ou outras fontes são mais caras. Você já viu um produto que vem de lá caro? Muito difícil. É mais caro o frete do que o produto. Mas por que é tão barato? Às vezes a gente pensa só no nosso bolso, né?
Mas é um crime ambiental que eles cometem diariamente. E, para mim, também, contra os próprios funcionários, porque o cara trabalha mais de 12 horas por dia, 16, 18 horas. Já tem casos aí de gente que trabalha até 18 horas, com um salário patético. Então, você usa uma fonte que polui muito, que é o carvão, com uma mão de obra baratíssima. E faz com que esses produtos da China cheguem aqui, mesmo com toda a distância, com todos os impostos que vêm de lá para cá, cheio de impostos. Então, se aqui você paga R$ 2 num brinquedo, imagina quanto que não é mesmo esse brinquedo. Qual o valor da importação fora os impostos? Porque tem imposto de lá para cá. Por onde ele passa, ele vai pagando imposto. Então, é muito barato. E esse barato sai caro, principalmente em termos de poluição. Porque essa primeira equação de combustão aqui, olha só como um mol de carvão, que é carbono sólido, queima com 1 mol de oxigênio, então usa pouco ar para isso, e libera 1 mol de CO2, mas liberando, olha a quantidade de energia. Quase 400 mil quilojoules de energia por quilomol, né? Então, é muita energia liberada, mas a gente tem que ver os aspectos ambientais. É uma poluição muito intensa provocada pelas usinas termoelétricas. Então, o Brasil precisou fazer uso das usinas termoelétricas esse ano? Sim, a gente ligou durante alguns dias, um período bem crítico de seca no início do ano, tá? Que foi obrigado a ligar as usinas termoelétricas porque não estava dando conta. E nós temos a opção de energia solar, energia eólica, as hidrelétricas, as termoelétricas, né? E ainda energia nuclear, apesar de não investirmos muito pesado nisso. Temos investido pesado na energia solar para a população, né? Então, isso é interessantíssimo. Alô, Canavieira! Galera de Canavieira, apareceu, Canavieira, muito bem, bom dia. Então, os principais elementos químicos que constituem os combustíveis, de um modo geral, são o carbono, o hidrogênio e, em alguns casos, o enxofre, mas não que impeça os metais de aparecer, né? Até porque é combustível fóssil. O nitrogênio acaba aparecendo, mas esses são os principais. E um cara que polui bastante é o enxofre, porque ele acaba provocando a chuva ácida. Eu comentei com vocês, quando a gente estava falando sobre petróleo, em relação ao óleo diesel. O diesel S10, o diesel S50, é a porcentagem em partes por milhão de enxofre naquele diesel. Porque o óleo diesel tem enxofre. Então, quando queima, por isso que você não usa diesel para abastecer carro pequeno. Porque não precisa desse tanto de energia, né? Comparativo com a poluição. Então, qual é a composição típica, Érica, dos combustíveis, né? A maior parte dos combustíveis fósseis são hidrocarbonetos. E qual é a maior fonte de hidrocarbonetos, pessoal? Vocês sabem qual é a maior fonte de hidrocarbonetos? A fonte de hidrocarbonetos maior que nós temos é o petróleo. É o petróleo. A maior fonte de hidrocarbonetos que temos. As composições típicas são carbono, hidrogênio e oxigênio. Os combustíveis vegetais, que são produtos da madeira, né, e do refúgio. O refúgio são os resíduos, bagaço, serragem, casca, de um modo geral, são carboidratos. E tudo aquilo que vem de carboidratos pode ser absorvido pelas plantas lá no ciclo do carbono, né? Então, é interessante, muito melhor do que utilizar hidrocarbonetos, e esse carbono liberado não é absorvido pelas plantas. Então, os carboidratos que contêm meio mol de átomo de oxigênio para cada átomo de hidrogênio,
E os produtos da combustão são bem similares. CO2 e água. Isso sempre a gente tratando como combustão completa, tá bom? Mas sabemos que existe a combustão incompleta. A energia liberada durante a combustão é comparativamente menor. Óbvio, aí às vezes a gente vê. Por que consome o carro com etanol tem um rendimento menor? Tu sabe, Renanzinho, por que um carro abastecido com etanol ou a moto tem um rendimento, a quantidade de quilômetros por litro é menor do que a quantidade de quilômetros por litro quando você abastece gasolina? Você sabe por quê, Renanzinho? Por que o etanol, o carro ou a moto abastecido com etanol, consome mais do que com gasolina? Você sabe por quê? Existe alguma explicação? Hã? Não entendi. Metido, hein? Olha aí, minha gente, a densidade é menor, muito bem. Na verdade, Renanzinho, tem relação, tem palmas para o Renan. Palmas, palmas. Mês surdo, então a palmas vai ser em libras. É assim. Muito bem, Renanzinho. Mas, de fato, o principal, gente, o primordial, é que o poder calorífico de 1 litro de etanol é bem menor que o poder calorífico que 1 litro de gasolina. Sendo assim, a energia liberada é menor. Como eu libero menos energia e quero que o carro funcione, ele fique inclusive até mais potente, eu vou usar mais etanol do que gasolina. Então, dependendo da diferença de preço, existe um fatorzinho, se não me engano, é 1,1, né, Renan? Se a divisão do preço do etanol pela gasolina, para saber se compensa abastecer ou com etanol ou com a gasolina. Eu prefiro fazer meus cálculos de regra de 3 mesmo, né? Eu prefiro. Imagine, dá para a gente saber isso? Dá. Olha só, vamos fazer aqui então. Vamos aprender a fazer isso. Imagina, o litro de etanol está custando quanto, Renanzinho? R$3,90? O quê? Não, a gasolina, né, não? Gasolina está 4,32. Então, 1 litro de gasolina. Vou fazer só um exemplo aqui para vocês. Presta atenção. Pelo menos a minha experiência própria, lá no meu carro. Como é que faz o meu carro com 1 litro de etanol? Em média, 8 quilômetros por litro. Esse é o consumo. Já na gasolina, dá em média 13 quilômetros por litro. Então, pensa comigo, Dom Inocêncio, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro e Lagoinha. Vamos ver se compensa abastecer com etanol ou gasolina. Renanzinho, faz uma coisa. Faz um favor para mim, bota um slide branco depois desse aí. Para a gente fazer isso agora. Gente, o conhecimento da química é para você usar no seu dia a dia. Para você usar isso no seu dia a dia, você tem que saber como fazer, né? Então, a gente vai ver o consumo do veículo. Você tem que saber como é que consome sua moto, seu carro, para saber se compensa ou não abastecer com gasolina ou com etanol. Valeu, Renan. Então, aqui, eu tenho 1 litro de etanol a R$3,90. O litro de etanol custando R$3,90. E o litro de gasolina custando quanto foi que eu botei aqui? R$4,32. R$4,32. Então, vejamos. O meu carro, a eficiência do carro com etanol é 8 quilômetros por litro.
Com gasolina dá entre 13 e 14. Então, 13 quilômetros por litro. Imagine que você tem um percurso. Vamos lá, Dene, vamos fazer junto. Um percurso de 100 quilômetros. Você tem um percurso de 100 quilômetros para fazer. E aí eu disse, rapaz, eu abasteço com etanol ou com gasolina? Quanto que eu vou gastar? Vou gastar mais aonde? Bora ver. Para percorrer. Então, aqui vai o raciocínio. Ó, para percorrer 8 quilômetros, gasta-se 1 litro de etanol. Quantos litros serão necessários para percorrer os 100 quilômetros? Aí você vai usar o mesmo raciocínio para a gasolina, tá bom? Então, eu escrevi aqui o raciocínio para quem não estiver entendendo. Então, você usa o mesmo raciocínio. Então, para percorrer 8 quilômetros, eu utilizo 1 litro de etanol, que custa R$ 3,90. Tá bom? Então, você pode fazer logo a regra. 8 quilômetros eu gasto R$ 3,90, tá? 8 quilômetros eu gasto R$ 3,90, que é o valor do litro. 100 quilômetros eu vou gastar quanto? Meio pelos extremos, né? Você vai fazer aqui o cálculo. Vamos agora para a gasolina, para a gente montar aqui da gasolina. O que que a gente percebe? Que para percorrer 13 quilômetros, gasta-se 1 litro de gasolina, né? Então, quantos litros serão necessários para percorrer 100 quilômetros? Isso é aplicação diária, gente. As coisas não estão fáceis para ninguém, a gente tem que saber. Se compensa abastecer com etanol, se compensa abastecer com gasolina. Então, eu tenho 13 quilômetros percorridos para cada 1 litro de gasolina. E esse litro custa R$ 4,32. Então, vejamos. Eu gasto R$ 4,32 para percorrer 13 quilômetros. Quanto que eu vou gastar para percorrer 100? Aí você vem aqui, meios pelos extremos. Qual será o valor? Qual será o valor? 1 minutinho para a galera calcular, Renanzinho. 1 minutinho.
se compensa. Qual é o que compensa? Bora ver. Olha, aqui o valor gasto com etanol vai sair em torno de R$ 48,75. E no caso da gasolina, vai sair em torno de R$ 33,23. Não é tão complexo descobrir qual que vai compensar mais, tá bom? Não é tão complexo descobrir isso. Então, se você conseguir utilizar os conhecimentos que eu ensino para você aqui em sala de aula, com o que acontece no seu dia a dia, você vai conseguir ter atitudes inteligentes. Então, por mais que você, teoricamente, veja, o litro está mais barato, bem mais barato que a gasolina. Gente, tem que ver se compensa. Tá bom? E é esse ver se compensa se chama eficiência. Eficiência, tá bom? Então, como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui. A composição típica de alguns combustíveis do gás natural tem muito carbono, ó, 75%. No petróleo, de um modo geral, de 84% a 86%. E uns 5% mais ou menos de enxofre, tá? Carvão mineral, muito carbono, até quase 95%. A gente tem a ulho, antracito, lignito, né? São os tipos de carbono. E temos a lenha também. Então, ensinei vocês aqui a calcular. Oi, Gabriel! Ó, Gabriel, a gente estava falando aqui sobre o que compensa para um veículo, por exemplo, se é você abastecer com etanol ou com gasolina. E a gente estava fazendo aqui um comparativo com o preço do etanol, o preço da gasolina, né? E a eficiência do veículo ao utilizar esses combustíveis. Para vocês saberem, será que se eu boto o álcool, ele está mais barato? Ou boto a gasolina? Então, obviamente, se você for no quesito ambiental, você vai abastecer de etanol, você vai gastar um pouquinho mais, né? Praticamente aí quase R$ 15 a mais, não é isso? Domingo, mas domingo, eu participei no sábado, Gabriel, em União. Domingo era o Caio Breno. Se você quiser ver, tá no YouTube disponível. É muito legal para a gente saber o que realmente compensa, né? Então, como eu falei para vocês, a maior parte são combustíveis fósseis, né? Dos combustíveis fósseis é carbono, enfim. Então, os combustíveis gasosos geralmente vêm em mistura. Nunca é a substância pura. Por exemplo, gás natural, gás liquefeito de petróleo, botijão de gás, GLP. Ele tem tanto o propano como o butano. Tanto o propano como o butano. Quando ele queima lá na chama do seu fogão, ele vai queimar o propano individualmente, tá? Ele vai ser queimado individualmente e o butano também. Então, cada um tem a sua equação de combustão. Então, nessa mistura gasosa, que geralmente combustíveis gasosos são misturas, você tem como identificar porque você vai montando a equação individual. Ele vai queimar individualmente, tá bom? Combustíveis líquidos destilados, tais como gasolina ou querosene, também são misturas de hidrocarbonetos simples, que podem ser separados e identificados. A gente sabe que a gasolina, inclusive, tem um índice de octanagem, que é a porcentagem de isoctano presente nessa gasolina. Se você tem, assim,
índice de octanagem, né? Índice de octanagem. Você vai do heptano, a porcentagem, para o isoctano. O que é isso? Quanto mais isoctano você tiver, maior o índice de octanagem, melhor a qualidade da gasolina, tá bom? Então, carvões, óleos combustíveis residuais, que é o chamado refúgio, né? E combustíveis vegetais já têm estruturas bem complexas, que aí fica bem complicado você reduzir a componentes individuais. Dada a análise elementar de um combustível, análise elementar é quando você vai analisar os elementos constituídos da substância, que constituem a substância. Então, você vê a análise elementar, estou fazendo uma análise elementar da gasolina. Então, vou atrás de saber quem é que está presente lá. Então, nós temos, de um modo geral, carbono, hidrogênio, oxigênio e enxofre como os principais, tá bom? Mas é possível calcular, gente, a quantidade de ar que eu vou precisar para queimar esses combustíveis, tá bom? Qual seria a estequiometria de uma combustão? Bom, a gente precisa lembrar da teoria de Avogadro. O Avogadro, pessoal, foi aquele que disse que 1 mol de qualquer substância contém 6, aproximadamente, tá? Vezes 10 a 23 entidades. E essas entidades podem ser átomos, moléculas ou íons. Tá bom? Átomos, moléculas ou íons. Mas, além disso, ele também disse que volumes iguais de gases diferentes, iguais de gases diferentes, sob as mesmas condições, contém um número igual de moléculas de gás. Ou seja, se eu tiver 1 litro de gasolina, 1 litro de um volume, seja qualquer, estou usando o litro como padrão. 1 litro de gasolina, 1 litro de oxigênio, né? Eu vou ter o mesmo número de moléculas se eles estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, tá bom? Então, por exemplo, 1 metro cúbico de nitrogênio em condições normais de temperatura e pressão contém tantas moléculas de nitrogênio quanto em 1 metro cúbico de dióxido de carbono. Nessas mesmas condições. Certo? Então, vamos ver isso numa equação. Imagine, nós temos aqui o metano, né? Principal constituinte do gás natural, ou a bufa das vacas, né? Como o povo diz. Aqui nós temos o gás oxigênio, o gás carbônico, ou dióxido de carbono, e a água na fase de vapor, com certeza. Se o metano queima com o oxigênio e reage completamente com tudo permanecendo no estado gasoso e sendo medido sob as mesmas condições de pressão e temperatura, nós temos. Qual é a proporção em mol aqui da reação? 1 de metano para 2 de oxigênio, para 1 de CO2, para 2 de água. Então, essa é a receita do meu bolo. Entendam a reação química, pessoal.
a equação como a receita do bolo, os ingredientes. Quem são os ingredientes? Os ingredientes são CH4, uma colherzinha de CH4 e 2 colherzinhas de O2, né? Isso é em relação a mol. O modo de preparo é esse aqui. E ao final eu tenho os meus produtos. É a receita, o rendimento dessa reação foi o quê? O rendimento dessa receita, não tem lá 8 porções, não sei o quê. Então, do CO2, qual foi? Quantas porções de CO2? Vou conseguir uma porção. Quantas porções de água? 2 porções. Então, quer dizer que eu utilizei uma colherzinha de metano com 2 colherzinhas de oxigênio, produzi uma colherzinha de CO2 e 2 de H2O. Vocês estão entendendo essa comparação que eu estou fazendo? Quando você verifica gases nas mesmas condições de temperatura e pressão, o qual eles têm o mesmo volume, eles vão ter a mesma quantidade de moléculas. Então, eu posso afirmar que aqui eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CH4. Mas como aqui eu tinha 2 mols de oxigênio, né? Eu não vou ter mais 6, eu vou ter 12, o dobro. 12 vezes 10 a 23 moléculas de O2. Já no caso do CO2, eu vou ter, como é um mol, um volume, 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Já no caso da água, eu vou ter o dobro, 12 vezes 10 a 23 moléculas. Repare que eu não conserto a notação científica para que fique mais claro para todos, tá bom? Quando eu tenho um mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 2 mols, eu vou ter 12 vezes 10 a 23. Correto, pessoal? Eu acho que isso já ficou claro, né? Eu acho que conseguimos deixar isso mais tranquilo. Lembrem-se sempre, os coeficientes estequiométricos da reação querem dizer para você a proporção entre os ingredientes dessa reação, tá bem? Então, é essa informação que vai te guiar por toda a tua prova do Enem. Se na questão deu a equação balanceada, olhe para essa equação balanceada. São a base de tudo, né, Gabriel André? Então, esse número 1 que você não viu aqui, ele existe. Se não está aparecendo, é porque é 1. Esse número 2 aqui, ele existe, a proporção em 2 mols. Aqui também, certo? Então, muita atenção, pessoal. E a energia, obviamente, envolvida na combustão é um dos fatores que se utiliza para comparar a eficiência de um combustível. Por que que o etanol é consumido bem mais intensamente do que a gasolina? Porque ele libera menos energia por litro de combustível queimado. Então, ele libera uma menor energia, então eu vou precisar de mais combustível para poder produzir a energia que eu estou precisando. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui está tendo uma lembrança
daquilo que nós já vimos, que foi cálculo estequiométrico, determinação de fórmulas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns minutinhos para a gente tentar responder essas questões, essa questão aqui, esse exemplo, para a gente começar, mas eu já vou deixar esquematizado. Olha só, um combustível fóssil tem uma composição em peso, que é em massa, né, gente? De 72% de carbono, 14% de hidrogênio, 8% de oxigênio, 2,8% de nitrogênio e 3,2% de enxofre. Determine a fórmula molecular mínima do combustível e equacione a reação de combustão corretamente balanceada. Dados. Dados para você responder essa questão. Massa molar do hidrogênio, 1. Do carbono, 12. Do nitrogênio, 14. Do oxigênio, 16. E do enxofre, 32. Então, esses são os dados que você necessita para ter uma noção do que vai fazer. Dica: considere a porcentagem como massa em gramas. Ó a dica de ouro, Gabriel André. Tenta resolver. Vou dar 3 minutinhos, galera.
E aí, qual foi a evolução? Vamos lá? Bora ver como é que faz isso? A dica foi: considere a porcentagem como massa em gramas. Então, vamos lá. Primeiro, você tem carbono 72, né? Então, você tem uma massa de 72 gramas e vai dividir pela massa molar dele, cara, que é 12. Não é isso? Não é 12 gramas por mol? Então, você vai lá e, ó, o número de mols de carbono que eu tenho é 72. Isso, Gabriel André, tirar a massa molar de cada elemento. Então, no caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 mols de carbono. Vamos agora para o próximo. Então, vou marcar aqui, ó, carboninho de amarelo queimado. Pronto. Vamos agora para o hidrogênio. Então, eu tenho 14 gramas de hidrogênio. Vou dividir por 1, que é a massa molar dele. Então, eu tenho proporcionalmente em mols de hidrogênio 14 mols de átomos de hidrogênio. Aí, eu já pinto aqui de outra cor. Um azulzinho, da cor do céu. Pronto. Aí, vamos ver agora do oxigênio. O oxigênio ele tem uma massa de 8 e uma massa molar de 16. Simplificando isso, você encontra 1 sobre 2, que é 0,5. 0,5 mol. Então, vou pintar aqui de outra cor, um verdinho. Verde claro, verde folha. Não, Renazinho? E aí, agora vou determinar dos elementos que são pouco comuns. Não é mesmo? Pouco comuns. Quem é que é pouco comum, Érica? O nitrogênio, que tem uma massa de 2,8 dividido por 14. E aí você pode fazer assim, ó, 28 vezes 10 a menos 1 dividido por 14. 28 dividido por 14 dá 2. Então, o número de mols de nitrogênio, deixa eu apagar aqui, vai me atrapalhar. Vocês já sabem a massa molar de cada um, vão bem na tabela. Pronto, para ficar a anotação bonitinha. Número de mol de nitrogênio é igual a 0,2 mol. E aí eu vou pintar de vermelhinho. Vermelho sangue. Tá entendendo, Gabriel André? Tá entendendo, galera de Eliseu Martins, Dom Inocêncio, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Canavieira, Lagoinha. Então, o N já foi, agora o S. 3,2 dividido por 32. Mesmo esquema. 32 vezes 10 a menos 1 dividido por 32. Como é que você fica, então, aqui, ó? Dá 1, não é, pessoal? 0,1. O número de mols de enxofre é 0,1 mol. Depois disso, gente, quando você vai para o cálculo de fórmulas, que você encontra... Deixa eu colocar a lilás aqui. Que você encontra esses valores, o que você precisa fazer, Gabriel André, tu lembra? Dividir todo mundo pelo menor valor encontrado. Então, neste caso, eu vou dividir todo mundo por 0,1. Vou dividir todos, sem exceção.
vou dividir por 0,1. Dividir 14 por 0,1. Dividir o 0,5 por 0,1. Dividir o 0,2 por 0,1. E o 0,1 vou dividir por 0,1. Tá entendendo? Então, 6 dividido por 0,1 dá 60. De quem? De carbono. 14 dividido por 0,1 dá 140. De quem? De hidrogênio. 0,5 mol de oxigênio dividido por 0,1 dá 5 de oxigênio. No caso do nitrogênio, 0,2 dividido por 0,1 dá 2 de N, não é? E aqui, 1 de S. Qual seria, então, a fórmula molecular desse combustível? A fórmula molecular do combustível então, a fórmula do combustível é CHONS. Aí você vai colocar quanto de carbono que eu tive? 60. Quanto de hidrogênio? 140. Opa. Tá entendendo, Gabriel? Quanto de oxigênio que eu tive na fórmula mínima? 5. De nitrogênio, 2. E de enxofre, 1. Então, essa daí seria a fórmula mínima, tá? Então, numa situação como essa, uma fórmula gigantesca, o que a questão vai exigir de você? No máximo, ela vai perguntar quantos mols de gás carbônico são liberados na atmosfera após a queima de 1 mol desse combustível. Então, você vai ver, ó, é fácil, porque você não precisa considerar nem o nitrogênio e nem o enxofre para descobrir o nível de poluição. Lembre-se, a equação aqui não está balanceada. CO2 mais água é o básico. E aí eu vou produzir os óxidos tanto de nitrogênio quanto de enxofre, certo? Isso aí que acontece. O que vai me interessar? A quantidade de CO2 liberados na atmosfera, que sempre tem relação direta com a quantidade de carbonos que existe no combustível. Então, fique atento. O mais importante é você descobrir quantos carbonos tem. Então, vamos lá para esse exemplo 2, tá? O exemplo 2. O gás usado em um fogão é o gás propano, mas a gente sabe que tem o butano também, né? É o que a questão está dizendo. A reação de combustão desse gás é dada pela equação C3H8 gasoso mais 5 mols de O2 gasoso, produzindo 3 mols de gás carbônico mais 4 mols de água na fase gasosa. Vamos agora usar essa equação para aprender como se faz para balancear uma equação química. Como a gente está falando do gás propano, ó, ele é o nosso exemplo, tá? Então, vamos seguir algumas etapas que vai servir para o propano, para o butano, para o isoctano, seja qual combustível for, tá bom? Então, o primeiro passo é você escrever as fórmulas corretas para os reagentes e produtos. Equação de combustão completa de um combustível como o hidrocarboneto é muito tranquilo. Coloca o combustível junto com o oxigênio, porque você sabe que o comburente é o oxigênio, seja lá que combustível for. E aí ele vai produzir o quê? Numa combustão completa? CO2 e água. Então, você não precisa primeiro balancear nada, tá?
Primeiro é só você descobrir que você vai liberar CO2 e água. Segundo passo, balanceie os átomos de carbono. Porque a gente tem a regra do macho no balanceamento. Não é, Gabriel? A gente tem a regra do macho quando a gente tem outros elementos. Mas serve também porque o raciocínio acaba sendo acompanhado. Ô, gente. Espera aí. Deixa eu tentar consertar a besteira. Na regra do macho, pessoal, é assim. O balanceamento... Que M ridículo, Jesus. O balanceamento ocorre por ordem de prioridade. Se você tiver um metal, você começa por ele. Se você tiver um ametal que não seja carbono, hidrogênio ou oxigênio, você começa por ele. Mas no nosso caso aqui, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quem tem prioridade é o carbono, tá bom? Então, ele é o primeiro, certo? Ele é o primeiro, é quem eu tenho que procurar para balancear primeiro. Primeiro passo é isso. Em relação ao balanceamento, eu vou balancear os átomos de carbono. Tudo bem, Gabriel? Obrigada, meu amor, pelo prestígio. É muito bom estar com você aqui. Uma boa aula para você, tá? Então, você vai primeiro balancear os carbonos, porque numa reação de combustão, o aconselhável é você deixar os átomos de oxigênio para o final, porque eles aparecem tanto nos reagentes, como em 2 lugares nos produtos. Por que que sempre a gente começa pelo carbono, principalmente em reações de combustão, e em seguida a gente segue para o hidrogênio? Carbono como produto, eu só tenho no CO2. Hidrogênio como produto, eu só tenho no H2O. Já o oxigênio, ele aparece no CO2 e no H2O. Portanto, é mais complexo você cuidar dele no início e corre o risco, né, de você acabar errando. Então, neste primeiro momento, você tem que, para balancear, balancear primeiro átomos de carbono. Segundo, pessoal, vocês estão copiando, né? Átomos de hidrogênio. E aí é que vem os átomos de oxigênio, porque eles aparecem tanto no CO2, ó, como na água. Então, são 2 produtos com oxigênio, sendo que no carbono só aparece no CO2, então é mais fácil, e o hidrogênio só aparece na água, então é bem mais simples mesmo, real, tá? Então, pessoal, assim, nós vamos continuar esse slide, né, esse exemplo, na nossa aula de daqui a pouquinho. Vamos dar um time só para vocês tomarem uma aguinha, relaxarem o braço e voltarem para a aula da tia Érica, não é mesmo? A gente ainda tem muita questão para fazer. Então, relaxa, calma, toma uma água, curte um good vibes, que a gente já está de volta. Espero vocês.